Boa tarde a todos e todas aqui. Acho que foram. Primeiro que é uma honra estar participando ao longo dos dias, ter ajudado a organizar o evento, mas também uma tarefa muito grande de vir para o último painel que vai encerrar, trazer essas conexões entre a educação e interface da ciência política no cenário internacional. De início, a Belém se falou muito ao longo dos dias sobre todo o processo para a inclusão de cultura oceânica, o que isso representa, como é um ano-chave para isso, considerando a conferência do Oceano em Nice, com a COP30 em Belém. Então acho que vai ser uma mesa de bastante discussão. E gostaria de chamar aqui para compor a mesa a secretária Andréia, lá da Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos, do Ministério de Ciência e Tecnologia. O secretário Inácio Arruda, nosso secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Diretora Ana Paula Prates, diretora de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Natasha Roffet, conselheira para Assuntos Globais da Embaixada da França no Brasil. Espero que eu tenha acertado a pronúncia. Por favor. E Francesca Santoro, Senior Program Officer da IOC Unesco, a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco. Por favor. Combinado. Bom, como comentei, este painel é para fazer justamente essa interconexão entre a educação, a formulação de políticas públicas com base na ciência, como vemos discutindo como é essa praticamente única, se a gente pensar num nexo lógico entre educação e ciência e como isso se conecta com as políticas públicas, especialmente delimitado agora no cenário internacional, que vamos de Nice a Belém. Ao longo do que a gente veio discutindo nesses um dia e meio, né, podemos falar, tivemos as experiências nacionais que trazem primeiros projetos que foram pensados no Currículo Azul, então a formulação das escolas, trazer isso para o contexto, como isso gerou um impacto e foi produzindo a termos uma primeira cidade com uma legislação focada em cultura oceânica lá em Santos, como esse processo foi escalonando e também foi se escalonando o crescimento da rede de escolas, como isso vai trazendo cada vez mais um movimento social, e chegamos a uma discussão que possa ser levada a um nível intergovernamental, como é a conferência de Nice, como também a COP30, e se colocado sempre o oceano em pauta, como que a gente consegue cada vez mais trazer o oceano para uma decisão de política pública. Então, como a UNOC pode trazer isso, voltado para o viés específico da educação, como um dos painéis da UNOC vai ser o painel o painel 2, que é de educação e cooperação científica, e como isso pode contribuir para que tenhamos dentro da COP o oceano, de fato, para a negociação climática, onde as partes possam assumir seus compromissos. Acho que é um cenário muito grande, mas temos uma mesa aqui muito vasta, que pode trazer várias contribuições para o tema. Antes de iniciar a mesa, eu vou só dar um disclaimer que a secretária Andréia já me pediu para avisar que talvez tenha que ser uns minutinhos antes, então que a agenda também lá no Ministério continua uma correria. E para começar, eu vou trazer um vídeo do diretor-geral do INPO, o Sejan Steffes, que não pôde estar aqui com a gente presente. O INPO é um parceiro do movimento do Currículo Azul, é um apoiador Olá, pessoal. Desse seminário. O Sejan, infelizmente, não pôde estar. O INPO é uma organização social recentemente criada pelo MCTI, trazendo o oceano para a importância, ou seja, uma instituição de pesquisa, uma organização social voltada para a pesquisa vinculada ao Ministério, e tem sido um grande parceiro do Currículo Azul. Peço que coloque um vídeo do Sejan. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui em nome do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, o INPO, para parabenizar a iniciativa. O Currículo Azul é algo extremamente importante, uma divisão é algo Olá, pessoal. É um prazer estar aqui em nome do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, o INPO, para parabenizar a iniciativa. O Currículo Azul
é algo extremamente importante, uma divisão de águas em relação à educação, porque ele incorpora 71% do nosso planeta, que são os oceanos. Especialmente, devemos enfatizar o esforço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a parceria com o Ministério da Educação, para podermos disseminar a cultura oceânica. E eu não poderia deixar de enfatizar o trabalho contínuo, persistente e inovador do nosso colega, o professor Ronaldo Cristofoletti. Eu acho que essa construção é extremamente relevante para o nosso país e para o nosso planeta. Temos que buscar formas novas de fácil comunicação e ilustrativas para que a juventude se aproxime desse desafio de conhecer melhor o oceano. Nesse sentido, o INPO se coloca à disposição para contribuir nessa construção, não só do currículo azul em si, mas em seus conteúdos, sejam eles de realidade virtual, de observação oceânica, de possibilidades de novas tecnologias para a transição energética a partir das fontes oceânicas e muitas outras possibilidades que nós temos na ciência oceânica. É um grande prazer poder falar com vocês hoje. Infelizmente, não pude estar fisicamente presente, mas estamos de coração nesse esforço e prontos para contribuir e cooperar. O INPO tem uma grande rede constituída de 30 universidades, 18 empresas de base tecnológica, 6 grupos especializados de pesquisa, e eu estou certo que esse desafio do currículo azul irá permear a nossa rede e ter retornos significativos para contribuir na sua construção. Muito obrigado e bom final de evento aí em Brasília. Um abraço. Tomei a liberdade, igual o Ronaldo, vou sentar, acho que fica menos formal, está mais próximo dos colegas. Bom, agradecer as palavras do CEGEM, e até fazendo essa conexão agora, o INPO também foi alvo, se falou muito aqui da declaração do presidente Lula e do presidente Macron, às margens da cúpula de líderes do G20 ano passado, e a declaração foi chamada de Nícia Belém, trouxe a relevância e atuação em conjunto do Brasil e França, colocando o oceano como pauta prioritária. O INPO é citado na declaração como um dos agentes nacionais para que possa se implementar algumas ações. E dentro dessa conexão entre Nícia e Belém, pensando nessa declaração em conjunta, pensando que teremos um NOC e COP, a declaração do presidente Lula e Macron faz menção específica à década da ciência oceânica, ou seja, os dois países estão pensando nas ações da década como algo essencial para avançarmos nos objetivos e desafios que temos sobre o oceano. E acerca disso, eu gostaria de convidar a Francesca e a Natasha para que possam falar um pouco desse papel da educação, especificamente, e a cultura oceânica como uma ferramenta importantíssima nessa conexão entre a UNOC e a COP. Natasha, por favor. Boa tarde. Primeiro, muito obrigada. Eu já peço desculpas pelo meu português, mas eu espero que vocês podem aguentar. Primeiro eu queria agradecer pelo convite o MCTI e o CNPq e também os demais palestrantes, senhor secretário, senhora secretária. É um prazer, uma honra de estar aqui, de poder apresentar um pouco nossas ações e nossa visão sobre esse tema de cultura e educação oceânica e mais além do contexto global da nossa cooperação com o Brasil nesses assuntos de clima, biodiversidade e oceano. Vocês já devem saber que a França e o Brasil são parceiros estratégicos e também históricos no ambiente do oceano, da oceanografia. Somos parceiros acadêmicos, científicos,
E também temos outras ações de cooperação ambiental, projetos mais no local mesmo, na Amazônia, em outros lugares, no litoral também do Brasil e fora de pesquisa até o Atlântico Sul. Isso, então, essa cooperação na qual o MCTI e o CNPq são os parceiros maiores da França e das outras organizações acadêmicas e cientistas francesas. Essa cooperação foi revitalizada ou reforçada na declaração que o Leandro acabou de mencionar, porque tendo à vista a conferência de Nice, a terceira conferência das Nações Unidas sobre o oceano, que acontecerá do dia 9 até 13 de junho em Nice, organizada pela França e Costa Rica. A França e o Brasil queriam se aproximar e dar uma visão global de como a questão da luta contra as mudanças climáticas, mas também uma adaptação aos impactos das mudanças climáticas e a proteção do oceano, como essas duas questões podem se vincular e reforçar as nossas ações comuns. Então, só para ser muito rápida, mas nessa declaração a gente desenhou 3 eixos maiores. O primeiro era sobre a proteção da biodiversidade no oceano, reafirmando os compromissos internacionais e nacionais para a proteção da biodiversidade marina, que foram concordados na CBD, mas também questões de planejamento marino espacial e outras medidas de proteção da biodiversidade. Um outro eixo era integrar mais a ação climática com a ação de proteção do oceano. Isso foi também um resultado do G20 brasileiro, de mencionar e ter compromissos dos 20 países mais, de integrar nas NDCs ações voltadas ao oceano, à adaptação e outras coisas. E também tem a ver com os sectores que vivem e se sustentam do oceano, como o transporte marítimo, e como eles podem reduzir a pegada ambiental e climática deles. E um terceiro eixo era sobre aprimorar o conhecimento científico sobre o oceano e a adaptação às mudanças do clima, e porque no âmbito de Nice, a França e outros parceiros como o Brasil estamos desenvolvendo novas interfaces entre ciência oceânica e políticas públicas por meio talvez de um novo painel internacional científico e outras parcerias entre os dispositivos europeus de conhecimento e investigação do oceano com parceiros de outro continente, e aí o INPO está se aproximando do Mercator, que é uma rede de pesquisa e de conhecimento sobre o oceano da União Europeia. E então queremos levar todos esses compromissos, essas cooperações concretas até Nice, e lá em Nice os objetivos políticos são globais e maior. O presidente Macron e com Costa Rica, eles já frisaram os maiores objetivos, que são sobre a governança do oceano e finalizar alguns processos multilaterais para a proteção do alto mar, dos fundos submarinos, outros acordos sobre a pesca sustentável e essas coisas. E também chegar na discussão de como fortalecer e sustentar uma economia azul com os financiamentos necessários para desenvolver isso. E, finalmente, a ciência terá um lugar também especial em Nice, terá um congresso científico os dias antes, com 300 e mais cientistas, e a ideia é também desenvolver iniciativas globais de cooperação científica para conhecer melhor o oceano, que a gente conhece muito menos que a gente conhece o espaço, a Lua, e onde tem muitas coisas para aprender sobre também a adaptação e mudanças do regime climático do oceano mesmo.
Então, último ponto sobre as questões que foram tocadas aqui de educação ambiental e educação oceânica. A França com a Unesco e também foi discutido, acho, com o Brasil, é uma ideia de destacar um modelo de educação ambiental e oceânica, porque a França foi desenvolvendo um modelo de áreas marinhas educativas que traz as escolas, os estudantes, numa área aberta das escolas, para aprender como fazer um diagnóstico, um planejamento de proteção, e um pouco como uma AMP miniatura. É um modelo que tem métodos e ferramentas que foram já saudados ou aprovados pela Unesco no label Blue School, e a gente queria levantar esse assunto, esse modelo até um nível de engajamento político dos demais estados lá em Nice. Temos a ideia de fazer um evento de alto nível e apresentar uma declaração que se comprometeria a colocar esse assunto de educação ambiental e oceânica na agenda política e desenvolver mais parcerias entre os países para mostrar como a educação oceânica não é só de aprender aos estudantes, às crianças, mas também é uma visão de cidadania ambiental e dá para trocar ideias através de muitas disciplinas. Então, estamos muito engajados nessa demarcha e muito feliz de poder ter essa parceria com o Brasil, a Unesco e espero mais países. Obrigada. Francesca, eu vou pedir uma desculpa. Eu vou só mudar um pouquinho a ordem aqui da mesa, a pedido da secretária Andréia. E, Andréia, eu vou passar a palavra para contigo, depois a gente dá uma continuidade, mas enquanto secretária da área finalística do Ministério, né, que tem tocado a ação oceânica de maneira, assim, acho que muito... foi com maneira muito bem tocada com os antecessores, como que é ter essa noção do currículo azul, como achar que o currículo azul pode trabalhar, considerando a importância prioritária da Secretaria à frente do tema. Francisca, mas é porque realmente eu estou com uma agenda de COP e oceano, então, e com a ministra. Então, mil perdões. Vou tentar ser bastante breve. Até para responder o que a provocação aí do Leandro, a gente passou aqui 2 dias, né? Parece que são 2 dias pequenininhos, mas foram 2 dias enormes, né? Enormes de conhecimento, em que se montou muito problemas, desde o problema pequenininho que eu digo que é um problema muito grande, mas ali focado na escola, né? Depois foi focado, foi crescendo, a gente foi vendo a amplitude de um universo pequeno e crescendo para chegar aqui a uma coisa de Estado, e não só de Estado, como de global, mundial, falando de Unesco, falando em programas, né? Em encontros tão globais como a COP30 e a UNOC, dessa terceira versão aí, falando da década do oceano, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, o problema de escala, né? Nós estamos falando aqui um problema de escala, porque uma realidade numa escala menor, até assim cientificamente, tem todo um contorno que não necessariamente vai ser a mesma realidade de uma escala muito mais amplificada, né? A gente, na ciência, às vezes a gente consegue encontrar modelos que a gente chama modelos de universalidade, que é aquilo que funciona para o universo muito pequenininho. Por exemplo, até o arranjo dos átomos que a gente vê ordenado, que é a parte da matéria condensada, a gente consegue, às vezes, reproduzir isso para um universo maior, que a gente vê as coisas ordenadas macroscopicamente. Mas tudo isso que a gente está falando aqui esses dias, às vezes as realidades locais não são as mesmas realidades globais. E a gente tem que brigar muito, né, muito, para chegar a pontos de comum acordo. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente vê esse grupo de pessoas engajadas de forma completamente diferente e
que eu fico sempre pensando assim, não é porque eu sou professora, não, porque eu acho que eu sou uma professora muito mais, menos sacrificada, porque a vida inteira eu fui professora universitária, que é um outro contexto diferente de uma professora de escola de criança, de adolescente, e que tem que lidar com um esforço estupendo, sem recursos, sem salário. E estão aqui vocês mostrando um exemplo assim, maravilhoso, maravilhoso, de coração aberto e fazendo diferença. Então, eu acho que a educação, Leandro, a educação aí é o que está movendo isso tudo, sabe? É o currículo azul, é o currículo verde, são todas essas iniciativas que a gente tem que juntar, e é o que a gente está fazendo aqui hoje, ontem, nesses eventos, é colocar tudo numa mesma sacola, porque a gente vai ter muita briga e a gente precisa de muito apoio de todas essas escalas, né? Essas escalas que a gente tem que tratar. Então, foi muito bom estar aqui com as pessoas aqui da Unesco, a presença da Francesca, porque a gente vê que os nossos problemas sendo tratados a nível global, a gente vai chegar com uma pegada do nosso Brasil, que até a escala, né? Você pega a França, pega Portugal, né, que está a colega aqui falando do programa lindíssimo que ela está colocando, mas as escalas, né, nós temos um país que é um continente, a gente tem um mar em volta da gente que é um continente, e o mar é global, né, o oceano é global. Então, é muito lindo a gente estar aqui nesse ambiente e saber que nós somos responsáveis, as políticas públicas que estão sendo exercidas são políticas públicas que têm uma capilaridade enorme, e isso é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, e a gente tem que acertar, porque a gente não pode errar, a gente já errou, a gente já está aí com uma temperatura muito além do que a gente tinha que estar, então a gente não tem chance, a gente tem que trabalhar junto, em conjunto, em consonância e acertando, né? Às vezes a gente não sabe como acertar, né? A gente vive cheio de dúvidas, senão a gente tirava 10 em tudo que é prova, a gente não tira 10 em tudo que é prova. Mas eu acho que é o que foi falado aqui nas mesas anteriores, são as políticas públicas que a gente tem que fazer percolar. A gente tem, eu fico sempre pensando nisso, por que esses trabalhos que foram apresentados aqui não viram reclame durante novela 1, novela 2, em vez de a gente ver anúncios de Guanabara, presunto, não tanto do quilo, a gente não vê esses programas sendo espalhados aí, porque isso é uma maneira de a gente, o cara faz isso, eu não faço nada, como é que eu posso contribuir, né? Eu acho que ia ser muito bacana a gente ter isso na nossa história. Então, conte com o MCTI, enquanto eu puder estar aqui, né? A gente nunca sabe quanto tempo a gente fica, mas enquanto a gente estiver e poder trabalhar, eu acho que a gente está numa posição que tem que ter demanda, vocês têm que estar brigando, batendo a porta, mostrando, mandando e-mail, olha, porque são muitos os problemas, são muitas demandas, então a gente precisa ser cutucado e cobrado, que é assim que a coisa funciona, é assim que saiu esse evento, é assim que a gente conseguiu a assinatura, a gente sabe que é assim. Então, trabalhem e provoquem a gente, tá? A gente está aí para trabalhar junto mesmo. Obrigada. Obrigado, secretária Andréa. Eu acho que uma palavra que eu posso pegar do teu discurso, acho que faz todo sentido, é quando a gente fala em escala mesmo. A gente fala em escala de como esse trabalho começou, ele foi escalonando, até a gente ter a assinatura do documento ontem, que representa uma formalização. Eu acho que isso vem trazendo as contribuições de cada um para que isso vá tomando uma escala e continue até que chegamos ao ponto em que a educação foi transformadora, a gente não precisaria mais ficar batendo nessa tecla. Então, nessa questão de escala, acho que faz muito sentido passar a palavra de volta para a Francesca, que é uma pessoa que já está há muito tempo trabalhando e dando escala a esse esforço em conjunto. Francesca, por favor. Boa tarde. Boa tarde. I was looking at the title of this panel and also thinking about the last 2 days and trying to connect the dots. When I gave my presentation yesterday, I quoted Peter Thompson, again, who is the UN Secretary General Special Envoy for the Ocean, in his wonderful definition of what ocean literacy is. And one of the things he says is that ocean literacy helps us to connect the dots. And I think that's the role of education, because the title of this panel is Education at the Interface Between Science and Policy in the International Scenario.
That's the role of education, helping us connecting the dots. And this new wave of thinking about education and how ocean literacy really promotes the idea of education. As I was saying again yesterday, ocean literacy is not only about learning how many species of whales are in the ocean, the currents, the characteristic is that as well. But most of all, our approach and the UNESCO approach to ocean literacy is really to give the tools to everyone to connect the dots, as I was saying. This is very important, especially in this crucial year, as it was mentioned before, but also in thinking about how we got here. It was a long process to get to Nice and then to Belém. We are, as it was said, at the 3rd UN Ocean Conference, and I always remember that I took part in the previous ones. And the first one, which happened in New York in 2017, I'll tell you a little personal story. I submitted a proposal for a side event of ocean literacy, which was rejected. But I'm a very stubborn Southern Italian person, so I insisted a lot for still having that side event on ocean literacy in that very first UN Ocean Conference. And in the end, they gave me a very small room, like one for like 30 person. And in the end, in the room, there were more than and I see my colleague Vinicius, who was there, more than 100 people sitting on the ground, like pushing to enter in the room. And I think that was really a big milestone for ocean literacy and something that allowed us to be here today, and then allowing us to be in Nice all together, and allowing us to be again all together in Belém. What I wanted to say with this little personal story is that we all need to have a vision. The vision is very important because the vision is our driver. If we think at our long-term objectives, then we are able to, step by step, taking all the opportunities that we have in front of us to get to that long-term vision. It's an enormous opportunity that we all have together in Nice. Again, as I was saying before, in this very fragmented world, more than ever, we need to highlight the importance of partnerships. Many people here talked about partnerships. Many people here talked about the importance of allowing actually young people to become active agents of change. That's another very important element of the approach that UNESCO tries to implement with ocean literacy. And in Nice, as it was said before, we are going finally from that very first UN Ocean Conference where the side event on ocean literacy was rejected into the 3rd UN Ocean Conference, in which I know ocean literacy is going to have a major role, a crucial role. It was lacking for the first version of the political declaration. And then another miracle happened because we call, and thanks to the group of experts and the leadership of Ronaldo and the other vice chair, Diana Payne, they decided to launch a petition to include ocean literacy in the UN Ocean Conference political declaration. And in only maybe 3 days, we got more than 1,000 people signing for this petition. And now, as far as I'm told, ocean literacy is there. So ocean literacy, as it was said, is going to be part of the commitment of UNESCO, Brazil, and France. And this is going to be a way for us to call to other member states, to call to other countries, to really commit on very concrete things. We had a lot of discussions among ourselves. And we said that we want not only to have countries signing a high-level declaration, but we want countries to commit on very concrete actions, a sort of roadmap from Nice to Belém, and then for
the 4th UN Ocean Conference. So in this, we are going to have a milestone. I'm really sure that we're going to have a milestone for ocean literacy. I'm sure that although the commitment that we are asking to countries is going to be ambitious, we're going to have many countries on board. And again, with that long-term vision that I was mentioning before, that needs to guide us, because at stake is the future of our planet. Thank you very much. Obrigado, Francesca. Eu acho que esse comprometimento, talvez até essa teimosia de insistir no tema, faz parte de todos que estão conectados com o oceano, todos que vêm fazer parte disso. Isso contribui. Acho que todos que estão aqui têm esse comprometimento, então continuar sempre insistindo vai garantir que o tema cada vez mais tenha o devido tratamento necessário. Quando a gente fala muito dessa conexão, o papel da educação, o papel de cultura oceânica, que integrou com esforço coletivo a declaração política que vai sair na UNOC. Pergunto aqui para Ana Paula Prates, como que Ana Paula, enquanto MMA, enquanto trabalhando ali de maneira muito próxima da secretária Ana Toni, que está tendo um papel super importante na COP, vai ter cada vez mais, como que o Ministério do Meio Ambiente vê essa conexão, essa possibilidade, como foi colocado até agora, de trazer ou usar o papel da educação, o papel de cultura oceânica como uma ferramenta, um esforço para atingir os objetivos que vão além dos ministérios, né? Um papel para a sociedade como um todo. Deixo você com a palavra. Obrigada a todos. Obrigada, Leandro. E, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui nesse painel, agora falando um pouquinho, né, sobre essa trilha, esse Belém. Eu, na realidade, antes até de responder a sua pergunta, eu fiquei lá pensando como é que eu vou trazer esse tema para vocês, né? Porque é alguma coisa que a gente pode falar de uma maneira geral, mas também tem uma complexidade, principalmente no que a gente pensa, como é que são as negociações. E aí eu resolvi trazer alguns slides para vocês para mostrar como que o oceano vem entrando ou não vem entrando nas negociações do clima e como é que começou tudo isso. E aí eu me inspirei, viu, Ronaldo, porque a gente se encontrou na COP passada, não só em Baku, mas na COP da CDB, e o Ronaldo me puxou e falou assim, vamos fazer um vídeo aqui para você falar para o pessoal como é que se dá as negociações. E o vídeo bombou, porque na realidade a gente tem essa carência mesmo de entender como é que se dão as negociações, né? E a gente tem uma tendência, estando nesses eventos, em transitar apenas não apenas, mas transitar em todos os side events que acontecem, que são os eventos paralelos, todas as mobilizações sociais que acontecem fora da negociação, mas que acabam às vezes, por muitas vezes, não reverberando dentro das negociações. Então, eu vou trazer aqui para vocês só algumas coisas rápidas para mostrar como o oceano vem entrando, e aí como que agora a presidência do Brasil na COP30 está pensando em incorporar tudo isso. Eu tenho um passador aqui? Cadê? Obrigada. Já passou de mão. Aponta para onde, gente? Então. Bom, o oceano na Conferência do Clima, né, na UNFCCC, tem um papel ali destacado no próprio site, com vários documentos que eu convido a todos, quem tem interesse, de entrar, porque ali tem todo esse histórico, mostrando principalmente a questão da ciência por trás disso tudo. Mas o interessante é a gente ver que, apesar da gente estar na COP30, isso significam 30 anos, né, ou mais, porque na realidade a conferência começou lá em 92, na Rio 92, mas só em 2018, nos primeiros relatórios que saíram do IPCC, que eles começaram a apontar como é que estava a questão do oceano nisso tudo. Então, nesse relatório que saiu sobre o aquecimento global e falando dessa temperatura de 1,5 ponto, que a gente diz sempre que é o desejável, de que se atinja no máximo 1,5 graus, que a gente inclusive já atingiu,
mas que a gente atinja no máximo 1,5 grau de média na temperatura global. Então, nesse relatório, saiu dizendo, olha, já era, tipo, a mudança já está acontecendo. E foram trazidos dados alarmantes, principalmente para os ecossistemas costeiros e marinhos. E foi nesse relatório que se apontou coisas que já vinham sendo apontadas, né, por cientistas. Também vale a pena dizer, toda vez que sai um relatório do IPCC, isso significa, na realidade, sumários executivos de todos os dados científicos produzidos pela ciência já trazidos até aquilo ali. Então, a gente tem dados anteriores, 2010, 2012 e tal, que vão sendo compilados para chegar no relatório. Então, já se trazia de que se a gente tivesse, por exemplo, esse aumento de 1,5 grau, a gente tende a perder de 70% a 90% dos recifes de coral no mundo. E se a gente chegar a 2 graus, a gente perde praticamente tudo, né? 90% ou mais. Aí também trazia a questão da elevação do nível médio global do mar e etc. E falando tudo que o oceano transita por condições sem precedentes, com declínio de oxigênio, etc, etc. Que a gente está totalmente vendo isso agora. Inclusive, esses dados de Recife de Coral, agora a gente viu nesse grande último evento global, que está acontecendo mesmo e a gente está perdendo, né? Em 2019 sai o primeiro relatório do IPCC para oceano e criosfera, trazendo esses diversos capítulos. É um documento bem extenso, que eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas trazendo tudo o que estava acontecendo e da importância de se olhar para o oceano, porque, por incrível que pareça, mais uma vez, repito isso, apesar de ser o maior regulador climático do planeta, não era discutido nas COPs, não era discutido nas políticas climáticas. A gente falava só muito em floresta, desmatamento, em emissões, né, de gases de efeito estufa, mas não se olhava para o oceano, que ele estava ali quietinho, meio silencioso, só ficando quente, ficando quente, ficando quente. Aí, em 2021, saiu mais um relatório, esse de ciência física, que até a secretária, aqui é a nossa física, né, que ela sempre gosta de puxar, mas trazendo também mais e mais dados da questão oceânica, do degelo, da questão dos cenários aumentando as emissões de carbono, né? E, principalmente, de novo, a questão do aquecimento global chegando perto de 1,5 grau e como é que estava sendo isso refletido no oceano, com a perda de oxigênio, a acidificação e o aquecimento, né, levando à morte de corais, etc. E isso foi interessante, em 2021, olha só, em 2021 que saiu a primeira vez no IPCC dizendo é inequívoco que a influência humana tem aquecido a atmosfera, oceano e terra. Foi a primeira vez que saiu isso realmente pactuado e escrito ali no relatório. Por que eu estou falando pactuado? Porque os relatórios do IPCC também passam por negociação dentro das COPs, né, anterior, nos eventos anteriores. Eles têm que ser aprovados também pelos países. Então, apesar de serem relatórios científicos, eles também passam por aprovações. Em 2022, saiu esse outro sobre impactos da adaptação e vulnerabilidade, onde, e aí eu faço o link com a palestra anterior, com a fala anterior do 30-30, né? Mas onde se apontava de que, na realidade, para se segurar tudo isso, o ideal seria que a gente tivesse de 30% a 50% de áreas protegidas, ou terrestres ou marinhas, dado a gravidade de tudo que já está acontecendo. E aí, só em 2018, ali, como eu botei nessa linha do tempo, que começam essas publicações, e em 2020 foi a primeira vez, aliás, em 2019 foi a primeira vez que falaram, olha, a gente tem que fazer alguma coisa dentro da COP. E aí, na COP, foi decidido, numa decisão 1 de 25 ali, que era na COP25, dando um mandato para que se acontecesse todos os anos esse Ocean and Climate Dialogue, que é o diálogo de oceano e clima dentro do substrato. Tá? Isso foi só em 2019. Então, em 2020, foi a primeira vez que aconteceu esse diálogo, anterior à COP.
sobre oceano e clima. E, no entanto, foi também, como era ali na época da Covid, foi tudo meio virtual. E foi a primeira vez que teve um pavilhão de oceano mais virtual, né? Aliás, em 2021 foi a primeira vez do pavilhão. Mas em 2020 foi onde aconteceu o primeiro diálogo. E esses diálogos vêm acontecendo de ano a ano, são super interessantes. Mas, até agora, os diálogos vêm acontecendo sem a gente fazer esse nexo em levar o que vai estar sendo dialogado ali para dentro da negociação. Em 2022 também teve o segundo diálogo e assim por diante. Em 2023, quando a gente já estava na COP de Dubai, aconteceu de finalmente se colocar alguma coisa dentro da negociação, que foi dizer, olha, dentro do Global Stocktake, que é esse relatório que os países têm que fazer de como é que estão suas emissões e tal, tem que incluir oceano e zona costeira. Então, ali foi dito, a gente vai ter que incluir, e foi aprovado o Global Stocktake, referendando que os ecossistemas costeiros e marinhos têm que ser incluídos, né? E foi aonde a gente teve também o planejamento espacial marinho sendo apresentado, outros eventos tantos no pavilhão do Brasil, de oceano inclusive. Em 2024 já não teve muita coisa na negociação sobre o oceano, mas teve de novo o Ocean Pavilion, e o Brasil, pela primeira vez, quando apresentou sua NDC, até mesmo para dar o exemplo, né, porque as NDCs tinham que ser apresentadas agora. NDCs, para quem não sabe, são as metas do país que se comprometendo com a redução das emissões. Os países tinham que apresentar agora, até março passado, né, anteontem, todas as suas novas NDCs. E o Brasil apresentou em 2024, e pela primeira vez na sua NDC constava lá ações baseadas no oceano. Então é a primeira vez que a gente coloca na nossa meta global do Brasil esse tipo de coisa. E aí, em 2025 agora, a gente vai ter não só a NICE, como eu até comentei ontem, mas o diálogo do oceano sendo cofacilitado pelo Brasil. Sempre é facilitado por dois países, um em desenvolvimento e o outro desenvolvido. Então, vai ser cofacilitado pela Bélgica junto com o Brasil. E a gente está nesse esforço de colocar nesses diálogos coisas que sejam palpáveis para serem levadas para a negociação. Dentre elas, indicadores de adaptação, porque a gente precisa adaptar, e a zona costeira e marinha é onde a gente mais sente, né? Eu estou dizendo sempre o mais porque eu estou puxando a sardinha para o lado da zona costeira, é claro. Mas é onde a gente sente demais, né, dado a tudo de elevação do nível do mar, mas também como é que vai se dar a implementação do Global Stocktake e ainda uma avaliação se as NDCs dos países estão incluindo ações baseadas no oceano. E aí, só corroborando aqui com o que já foi dito pela Natasha, paralelo a isso, foi feito o G20, onde a gente conseguiu incluir o oceano e incluir exatamente essas coisas de que os países devem colocar nas suas NDCs metas baseadas no oceano, que os países devem fazer seus planejamentos espaciais marinhos participativos e tudo, que os países devem ratificar também a BBNJ, que é a nova Convenção de Biodiversidade. Isso foi durante o G20, que foi lá também que foi assinada a declaração, que eu não vou entrar aqui em detalhes, que a Natasha já comentou, mas com mais de 20 itens, dentre esses três principais temas: proteção da biodiversidade marinha, fortalecer a ação climática e aprimorar o conhecimento científico sobre oceanos para nos prepararmos para os impactos da mudança do clima. E aí a gente está neste ano agora, nessa trilha, né? Nice, Substa, Belém, né? Passando ali no meio por Bonn. A gente vai ter que sair de Nice e correr lá para Bonn, porque é logo na sequência. E chegar em Belém com o oceano finalmente, é o que a gente espera, ancorado dentro das negociações, antes que seja tarde. E aí a COP30, hoje eu estava vindo para cá e falei antes com a secretária Ana Toni. Aliás, ela pediu 1000 desculpas, né? Ela gostaria muito de estar aqui, mas
se a agenda da gente está assim, a dela, vocês não têm noção. Ela disse, Ana, você tem que falar para o pessoal de que, na realidade, até a secretária comentou isso, a gente já está num caminho meio sem volta de destruição de tudo isso, né? Destruição do planeta, destruição da nossa qualidade de vida. Então, o principal na questão de educação é a gente, primeiro, entender isso, e segundo, contar com, principalmente as crianças, como é que a gente vai sair desse buraco. Como é que a gente vai conseguir adaptar, porque a gente vai ter que ter um mundo aí adaptado, né, para enfrentar o que já está acontecendo, mas principalmente como é que a gente vai resgatar toda essa saúde planetária, né? E aí o oceano, como sempre, mais do que tudo, tem um papel primordial. Então, entra a questão de área marinha protegida, entra a questão de soluções baseadas na natureza, resgatando os manguezais, recifes de coral e assim por diante. E aí, os objetivos da COP, ela até falou, olha, reforça bem quais são os objetivos que a gente vai ter nesta COP. O principal deles é fortalecer o multilateralismo, que vocês estão vendo como é que está, com toda essa confusão dos Estados Unidos, né, se retirando dos acordos e também enfraquecendo os ambientes multilaterais. Então, uma missão prioritária da presidência da COP30 no Brasil vai ser fortalecer isso, fortalecer o multilateralismo. Redirecionar também as ações da convenção para acelerar a implementação do Global Stocktake. Ela está chamando muito de sempre a COP da implementação. A gente tem que implementar, né? Além das negociações, você tem que agora realmente implementar. E ir para além dos muros da própria convenção na questão de engajar tomadores de decisão econômicos e financeiros, porque também uma outra questão muito séria é de onde vem o recurso. E aí você tem 4 pilares, que nesses 4 pilares, eu queria muito passar isso aqui para vocês, eu acho que nós todos temos que nos engajar. Primeiro é a cúpula dos chefes de Estados. Então, colocar na fala dos chefes de Estado a importância do oceano é um principal engajamento nosso como oceano lovers aqui, que temos que fazer. A segunda é a questão da negociação, da gente levar para dentro da negociação ações baseadas no oceano, que a gente está, né, como eu falei, nessa trilha aí do diálogo, etc. Tem também a questão da agenda de ação. A agenda de ação, sim, a gente pode construir uma agenda de ação oceano e clima o mais rápido possível. Oceano e clima e educação, oceano, né, cultura oceânica. E a questão da mobilização. A mobilização no Brasil vai ser uma dos eixos provavelmente mais lotados, eu diria assim, porque o engajamento social já está sendo muito grande. O engajamento das organizações da sociedade civil e assim por diante, de que a gente também leve de que o objetivo da COP não é apenas um evento, e sim um processo todo de mobilização, para a gente também cobrar de que sejam tomadas decisões o mais adequadas possível para a nossa sobrevivência, né? Ah, sim, e uma coisa muito importante, também um movimento pela integridade da informação, uma campanha do que vem a ser clima no dia a dia das pessoas, e isso entra muito, tudo que está sendo feito com as escolas azuis, porque também essa coisa das fake news, vocês sabem, tá apertando todos nós. Então, isso também é uma coisa muito importante, de que a gente se engaje para levar o máximo para a sociedade a informação correta, né, científica, e dizendo realmente, olha, o clima está aí atrapalhando até, né, e mexendo com o nosso dia a dia, com a nossa qualidade de vida, com o nosso tipo de alimento, com tudo. E alguns pontos de destaque, só para... Isso aqui eu já tinha mostrado, eu acho que para o Ronaldo, mas vamos ocupar, gente, o pavilhão do Brasil, se é que vai ter pavilhão. Ela até falou assim, não fala ainda não, porque ainda está sendo decidido muita coisa, mas vai ter pavilhão do Brasil, com certeza, tanto na Blue Zone como na Green Zone. E a gente tem que ocupar com muitos dados, com muitos eventos oceânicos.
Vamos facilitar o diálogo, inserir ações baseadas em oceano no plano clima que já foi feito, também nos anexos da NDC que já foi feito. A gente ainda está discutindo como é que a gente vai inserir oceanos nas metas de mitigação. Fortalecer também esse movimento todo que foi feito para o G20, do A20, que foi a sociedade civil engajada, né, levando para a questão da COP30, e principalmente a ciência oceânica em destaque, né? Novos cenários também sendo feitos, modelos, a Rede Clima está trabalhando nisso, eu acho que isso vai ser muito importante. Então era isso, eu acho que eu passei um pouquinho, mas eu queria trazer essa mensagem para vocês de como que a gente pode se engajar e que todos nós fazemos parte do que está sendo feito. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Eu acho que é muito importante ver que as ações que cultura oceânica conecta exatamente em cada ponto que você passa sobre as preocupações, tanto no cenário lá atrás de que o oceano não estava incluído com a devida importância dentro das condições climáticas, que conecta muito com o que a Francisca comentou, de tentar esse movimento de cultura oceânica também, e como isso pode ter usado, esse movimento avançou ao ponto que podemos conectar, usar a rede de escolas azuis para divulgar esse conhecimento e trazer todo mundo aqui engajado para que a gente faça cada vez mais peso, cada vez mais vozes, para que o oceano chegue não só na gente enquanto poder decisor, nos secretários que estão aqui sentados, que já estão engajados no tema, mas que isso leve também para os negociadores climáticos e para os chefes de Estado tomem as melhores decisões. E até falando nisso, secretário Inácio, a gente passou aqui ao longo da mesa vendo toda a importância dessas ações em cultura oceânica, as ações pautadas em educação, como isso se conecta. E tivemos ontem o prazer do senhor anunciar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é esse maior evento de popularização da ciência, que a Tamara comentou, na América do Sul, o maior, quiçá, do mundo. Gostei do posicionamento dela. Então, gostaria de perguntar para o secretário Inácio como que você enxerga esse papel da educação, principalmente dentro das ações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, como isso pode também ser utilizado como mais um fator para engajar as pessoas e conectar todos nessa causa. Deixa a palavra aberta. Tá bem, obrigado, Leandro. Queria cumprimentar aqui a Leandro e as nossas colegas de mesa, a Ana Paula, que acaba de falar, a Natasha. Por sorte, temos duas Natasha. Todo dia não, né, Natasha? Entendeu? Mas é Natasha. Não se escreve do mesmo jeito. E Francesca, e também não se escreve do mesmo jeito, Francesca. Porque tem Francisco, tem Francesca, tem as mutações linguísticas. Mas eu queria... a mesa consegue colocar aí no Google Maps Floresta Nacional do Araripe? Será? Vê se ele consegue abrir aí no Google Maps. Floresta Nacional do Araripe. Enquanto ele localiza a Floresta Nacional do Araripe, tá certo? Primeiro eu tive uma felicidade, porque eu participei ativamente da Conferência do Rio. E um pouquinho antes da Conferência do Rio, nós realizamos a primeira Conferência Internacional do Semiárido, na cidade de Fortaleza. E a Carta de Fortaleza permitiu, ou melhor, ela pressionou ativamente a Conferência do Rio a admitir desertos e semiáridos, admitir as terras secas. E criou-se, então, a Convenção de Desertos e Semiáridos, que também está sediada em Bonn. Quer dizer, Bonn, que não tem nenhum deserto, nenhum semiárido, precisava sediar essas unidades das Nações Unidas. Ali está sediada a Convenção de Terras Secas, que inclui os desertos e semiáridos. Depois acompanhei a segunda Conferência de Desertos e Semiáridos, também em Fortaleza, e, na sequência, a Rio+20. E por essa razão, por estar representando nesse período todo o Parlamento Brasileiro, nós acompanhamos muito várias conferências, várias COPs, em nome do Parlamento Nacional, seja como parlamentar do Estado, seja como parlamentar
estando na Câmara Federal ou estando no Senado Federal. Então é um período razoável de aprendizado, de como que a gente vai ampliando um tema que a comunidade científica examina no seu painel. Então é um painel científico, e como esse painel científico vai dando informações para os governos, e as informações que vão para os governos conseguem se transformar em algo palpável pela população. Não só por ela sentir o efeito e o impacto, especialmente as populações costeiras, mas as populações costeiras mais pobres. Esses que são os que recebem o primeiro impacto dessas mudanças climáticas e do avanço da temperatura e do aumento, então, o oceano vai subindo ali, os mares vão subindo e vão se projetando sobre o território e atingindo muitas regiões pobres. Pode abrir mais. Até encontrar floresta. Esse mapa ele abre. Então, esse domínio das informações para a tomada de decisões, ele não é simples, não é fácil, porque a estrutura de governança global, ela é de exploração dos recursos naturais, de exacerbada exploração dos recursos naturais, sem nenhum tipo de manejo. É explorar e deixar os rastros de desmonte para trás. Então, essa é a lógica que nós vivemos até hoje. Então, essas informações, elas precisam de ganhar conteúdo que vão para dentro das escolas, conteúdos fáceis de lidar, leves como o oceano, tá certo? Ou como o H2O, que é parte da nossa vida. E essa leveza para não sobrecarregar, então, os nossos professores, que já têm uma carga horária exaustiva, mas ele ganhar corações e mentes. Eu lembro, não sei se o Ronaldo lembra, mas nós tivemos uma propaganda ainda num período, ainda estávamos lutando contra a ditadura, mas teve uma propagandazinha chamada, que tinha uma espécie que jogava lata pelas janelas, ponta de cigarro, né? O Sugismundo. O Sugismundo, ele ajudou bastante, porque ele permitiu a compreensão por parte, especialmente, das crianças, de dizer para o pai e para a mãe que não jogassem as latas pela janela do carro. Ou, dentro do ônibus, fumando ali um cigarro, tocasse a ponta de cigarro para o espaço que ia cair, às vezes, num monturo que já incendiava e que já tínhamos um incêndio ali naquele local. Então, aquele diálogo era uma coisa simples, fácil de conversar com a população, com menos instrumentos. Hoje nós temos muito mais instrumentos e parece que temos mais dificuldade de dialogar com a população. Na verdade, é a decisão de caráter político que você tem que adotar. Nesse mundo conturbado de tarifaços e companhia limitada, né, e de exploração brutal do mundo do trabalho, então é preciso encontrar um meio de conversar mais com a população, de maneira fácil. Isso um pouco, Ronaldo, que eu entendi da conversa que você foi desenvolvendo aqui. Nós precisamos conversar sobre o oceano de maneira fácil com o nosso povo, para ele entender. Eu sempre ligo o oceano a essa riqueza fantástica. Não dá para abrir mais, o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, eram os fósseis do sítio paleontológico de Santana do Cariri, que está aí no pé da Floresta Nacional do Araripe. Essa floresta, ela foi fruto de um decreto imperial no século XIX, chama-se FLONA, Floresta Nacional do Araripe. Ela se localiza ali na liga entre o Ceará, Pernambuco e uma ponta do Piauí, então tem impacto em 3 estados diretamente, e o Cariri impacta 4 estados, porque inclui a Paraíba, inclui o Cariri paraibano. Então estão sob a influência dessa floresta. É um bioma especialíssimo, porque aí você tem caatinga, você tem cerrado, você tem Mata Atlântica, você tem carrasco, mas o mais importante é que aí você tinha um mar, que o sítio paleontológico era um mar enorme que estava aí nesse lugar,
há 120 milhões de anos. E esse mar sumiu, mas os fósseis estão lá, para que a gente possa comprovar a existência desse mar gigantesco que tínhamos nessa região, que está elevada hoje. Ela é uma região elevada, é uma serra muito bonita, que eu convido vocês todos a visitar. Quem puder pode participar do colóquio internacional que iremos realizar agora, segunda, terça e quarta-feira, que é tratando exatamente desse sítio paleontológico e do Geoparque Araripe, que é um geoparque exatamente da Unesco, que é um dos mais, quer dizer, dos primeiros parques, dos geoparques nossos, aqui do nosso país, e tantos outros estão pleiteando essa mesma categoria. Então nós vamos fazer esse debate. E tem a ver com o mar, porque às vezes a gente considera que o mar é só ali onde nós estamos, é só a área costeira atual. Não é. O mar já esteve por todos esses lugares. E ele é mutável. E nós vamos também mudando com ele. Então, como fazer isso de forma a melhorar a nossa vida e preservar essa riqueza? Esse que é o grande trabalho das escolas azuis, da cultura oceânica, desse esforço que as Nações Unidas examinou, viu, percebeu e, por isso, colocou a década do oceano, para que a gente pudesse ganhar a civilização para debater e discutir a década do oceano. E não tem espaço melhor. Eu falei da publicidade, da comunicação, do marketing que você pode fazer, que tem 1000 maneiras de você estabelecer um bom programa, que pode ser feito diretamente pela a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, ouvindo o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Defesa, que tem a Marinha, que sabe muito bem de todas essas informações que nós estamos lidando com ela aqui. Então, esse trabalho, esse esforço, eu imagino que a gente pode fazer, a gente pode ganhar. E não há melhor espaço do que as escolas. Não tem. Eu falei de Surgismundo para ligar com as escolas, porque ele atingiu exatamente as crianças. Foram elas que colocaram oposição à postura dos pais. Então é possível você ter uma grande alteração de comportamento à medida que você ganha uma parte significativa da população a partir de um diálogo com as nossas crianças e com a nossa juventude. Acho que dá para a gente fazer um grande trabalho. Sem perder, lógico, sem perder a ideia que também é do mar, que a gente tira parte do sustento nosso. E a agressão ao mar, ele dificulta o acesso à alimentação dos povos de vastas regiões do planeta. Então é preciso cuidar desse bioma assim com muito zelo. E ele tem praticamente dentro dele todos os outros biomas que estão ali também dentro do mar. Então essa riqueza que a gente tem que cuidar. Eu vejo aqui, olhando para o meu colega de Fortaleza, também meu quase xará, porque também é Arruda, está ali aquela cidade de Fortaleza, cidade costeira, ela tem uma indústria naval, ela tem uma indústria pesqueira, e lembrando do Amir Klink e a sua travessia do Atlântico, do Ártico à Antártica, ou da Antártica ao Ártico, e ele parou na Noruega e se deparou com aqueles barcos gigantescos de pescas, mas também com centenas e centenas de pequenos barcos. É mais ou menos a cena, eu fico olhando ali para o Mucuripe, vendo as velas do Mucuripe, é aquela cena das velas do Mucuripe. São jangadas frágeis, de 2, 3 bravos jangadeiros que vão ao mar para pescar, e barcos gigantescos de pescas, que pescam lagosta, que pescam atum, e que vão mar adentro. Né? Então, aquela visão da Mirklink, olhar e dizer, puxa, mas ainda existem esses pequenos pescadores aqui na Noruega? Que é a razão, os noruegueses respondem que era a razão de ser dos noruegueses. Era aquela pequena pesca, aquela pesca artesanal, a despeito da existência de barcos com grande capacidade e com grandes estruturas tecnológicas para examinar onde é que estavam os cardumes, localizá-los e abatê-los. Mas aquela pequena pesca artesanal era fundamental para a sobrevivência também da identidade daquele povo. Também é para nós. Apesar de termos sido dizimados, né, depois das grandes navegações, imagina, foram as grandes navegações, foi pelo mar. Foi pelo mar que quase 100% da população da América foi dizimada, num holocausto sem precedentes para a humanidade. Mas
a nossa identidade está ligada diretamente ao mar. A nossa costa gigantesca. Então, eu imagino que o trabalho nosso de formação, de educação científica e de popularização da ciência é muitíssimo importante para que a gente possa fazer com que a nossa população, no caso do Brasil, compreenda bem esse papel do oceano para a existência da vida nossa. E, por último, uma relação que eu considero assim importantíssima. Eu estive recentemente numa atividade da CPLP, muito significativa. Os países da CLP são países que estão com zonas costeiras muito importantes, muito grandes, todos eles, começando por Portugal, até Moçambique, Angola, Brasil, Guiné, Príncipe. Todas essas regiões são regiões costeiras ou são ilhas. Então, essa relação nossa, estava aqui a Unilab, não sei se ainda está, que é uma universidade ligada exatamente a essa ideia do Brasil de fazer uma compensação histórica pelos efeitos da escravidão. Então, essa relação é muito sólida para que a gente possa fazer um trabalho grande de interseção com as nossas comunidades da CPLP, porque eu acho que fortalece a ação do Brasil e fortalece a ação dos países da CPLP, e que vai até o Timor-Leste, que também é um país absolutamente costeiro. E, por último, a ação que a gente vem dialogando, discutindo com Portugal, de ver como se aproveita um conjunto de ilhas ali dos Açores, onde uma base americana foi desativada, graças a Deus, que desativou pelo menos aquela ali, já é uma sorte. E o que fazer com aquela infraestrutura enorme que você tem ali? E a ideia foi exatamente a gente discutir, a partir daquela estrutura que está ali montada, um trabalho também de proteção ao oceano. Então, acho que o AE Center, que foi discutido e vem sendo discutido ainda intensamente, acho que também aqui a própria secretaria nossa tem relação direta com o AE Center. Então, a gente fazer esse trabalho, que é um trabalho de relações internacional muito forte, que a gente precisa manter. E esperar que a gente possa se encontrar em Nice, em junho, para essa grande conferência sobre o oceano. Vai ser uma boa tirada daqui até lá. De barco, a gente tem que sair agora, para a gente poder chegar em Nice e atracar com segurança. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Não deu para ver os peixes ali do sítio paleontológico, mas eu prometo que eu trago a foto ampliada da próxima vez, tá bem? Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, secretário Inácio. Acho que a gente passou aqui pelas diversas instâncias entre essa conexão entre formulação de política pública com base na ciência, o papel da educação também na formulação das políticas, e é essa maneira complementar que, enquanto governos trabalhando, temos parceria aqui com o governo francês também, e como a Unesco, na figura da Francesca, também temos sempre essa cooperação. Queria agradecer novamente Ana Paula, secretário Inácio, Natasha e Francesca, obrigado pelo tempo de vocês. Antes de só fazer o encerramento, antes de passar a mesma palavra para o Ronaldo para fazer o encerramento final, eu gostaria só de agradecer, foram 2 dias de muito aprendizado aqui, no final, ter essa participação de professores, de alunos, dos gestores municipais, gestores federais, gestores estaduais, as ONGs que participaram, todos os pesquisadores e pesquisadoras que estiveram aqui. Tem um especial agradecimento a todos vocês. Acho que a construção do fórum não teria sido tão bom, tão produtivo, se não fosse com a participação de todos, as diversas mesas que tiveram aqui de discussão. Quero agradecer também ao grupo de especialistas, o grupo de expert da Unesco, que teve, se não tinham conhecido no Brasil, que bom que vieram para Brasília. Tem várias outras áreas legais para conhecer no Brasil, mas obrigado por terem vindo, por terem participado aqui ao longo dessa discussão. Vocês tiveram uma semana bastante trabalhosa e contribuíram com a gente, então obrigado novamente. Quero agradecer aqui ao governo de Angola, que mandou o secretário Álvaro para participar, está aqui com a gente, obrigado pela participação. Portugal também, na figura da Natasha, que enviou, então, quando enviamos os convites enquanto governo, obrigado pela participação de vocês. E, de novo, acho que, pelo menos para mim, enquanto gestor da área que cuida da fomento à pesquisa oceânica, que tem sido cada vez mais um aprendizado, mais um aliado para a causa, ver o final deste evento e como foram as discussões,
saio realizado, mas não só realizado, mas com a sensação de o dever iniciado. Acho que a gente começou por aqui, com base em todas as discussões, vão trilhar muito o que a gente vai fazer pela frente, seja em Nice, seja na COP, seja na continuidade das ações. O oceano ele tem que ser pauta prioritária, não há vida no planeta, seja não cuidar do oceano. Então, saímos daqui, acho que com mais força para lutar pela causa. Obrigado novamente.